Olá. Ouviu falar de Napoleão Bonaparte? É uma figura histórica muito venerada no ramo militar. Aos 24 anos de idade, tornou-se general e, sob seu comando, as forças francesas se revolucionaram, com estratégias tão mirabolantes e inovadoras para sua época, que não só se tornou referência até hoje, mas como tornou a França uma das maiores forças militares de sua época. Além disso, Napoleão criou, moldou e difundiu vários conceitos que sustentam o nosso mundo moderno, como meritocracia, igualdade perante a lei, direitos de propriedade, tolerância religiosa, finanças sólidas, administração local, incentivos à arte, ciências, etc. E fez as maiores contribuições para as leis desde a queda do Império Romano. Mas em 1807, após a vitória sobre a Rússia, ele decidiu comemorar junto de seus oficiais, caçando míseros coelhos. Sabe, algo simples. Afinal, coelhos são animais fracos que só sobrevivem por sua quantidade. De fato, se coelhos fossem humanos, provavelmente a sociedade os veria como comunidades de miseráveis ou então criminosos. Algo de pouco valor, com pouca ou nenhuma chance de subir na hierarquia social, sendo considerados como tendo vidas fracassadas. Mas, durante a caçada, Napoleão e seus oficiais acabaram por encurralar os coelhos, os quais, em um ato desesperado, atacaram estes homens, os fazendo fugir. Napoleão precisou se trancar em sua carroça até os coelhos debandarem, sendo a primeira e mais vergonhosa derrota já registrada. E sabe, de fato é bem peculiar que um dos homens mais poderosos da história mundial, que revolucionou o mundo com conceitos de estratégia, tenha sido subjugado por meros coelhinhos, sendo que ele já havia subjugado muitas forças milhares de vezes mais fortes que as dele anteriormente. Algumas tido até como invencíveis até ele mesmo ir lá e as derrotar. Então, como isso aconteceu? Bom, para sua sorte, eu estou aqui e irei explicar de uma maneira tão fácil que até alguém como você, com QI de temperatura ambiente, e olha que hoje está bem frio, vai conseguir entender. Através de algumas crenças limitantes, criadas tanto pelo nosso ambiente como as pessoas à nossa volta, o menosprezo de figuras importantes, figuras marcantes ou até figuras de inspiração para nós, e as propagandas que essas pessoas geram sobre conseguir as coisas desejadas de modo tão fácil, elas fazem você parecer que será incapaz de obter tudo no devido tempo, se é que essa coisa existe. Ou até então por essa coisa aí que não faz diferença nenhuma a nível espacial que você considera como vida. Somos levados a acreditar que não possuímos nenhuma forma de poder. Sabe, coisas como eu não sou bonito, não tenho dinheiro, não sou bom bastante, etc. Todas essas desculpinhas que você usa para não fazer suas promessas de ano novo. E uma vez que você tenha entrado nessa espiral, irá acreditar também que jamais irá obter o poder que deseja, claro. Afinal, nosso sistema é feito exatamente para que eles a base é
acreditarem que devem permanecer ali e os do topo darem perpetuidade a seu poder em uma estridente de crescendo. Ainda que, ao mesmo tempo, eles façam propagandas e incentivo ao seu crescimento, claro, para poderem fazer que você compre mais produtos e trabalhe mais pela mesma quantia. Sabe aquele papo de trabalho enquanto eles dormem? Tudo isso na mais pura ode ao ego. Assim sendo, quando você demonstrar a massa que luta contra uma força superior, mesmo que constantemente perca, mais e mais apoio irá obter. Com a audiência vem o dinheiro. O que com dinheiro traz mais pessoas, e com pessoas você consegue o poder. Claro, se engana se acha que seu poder termina aí, pois aqueles que querem ser admirados se mostram os melhores, mas para os fracassados, eles podem ser amados exatamente fazendo os outros se sentirem melhores que eles. Pode até te doer um pouco, mas o ego que direciona os reis, em sua falta, se torna poder. Sem nada a perder, você, ao elevar alguém, pode acabar se elevando também. Concordando com as ideias ridículas de seu mestre fará com que você caia em suas graças e se tornar um confidente de confiança, ganhando presentes pela sua falta de individualidade. E quando a guarda for baixa, pode simplesmente declarar: o rei está morto. Pois a falta de um lado próprio, todos os lados que possam lhe auxiliar irão lhe aceitar. Pois você não está ali por lealdade, mas sempre aumentar o seu poder. Claro, o seu e o do novo rei. Isso, claro, se você não quiser ir ainda mais longe. E ao dominar o rei pela vaidade, você se torna o conselheiro dele. O faz tomar decisões que o levem diretamente ao abismo, colocando ideias destrutivas dele como a reinvenção do fogo. Ser um fracassado também pode lhe render leveza, sabe? Sem o peso da sua imagem de poder, ou qualquer coisa significante na vida, né? Embora ninguém vai te admirar por estar ao seu lado, sempre vão te procurar. Porque sempre existe a necessidade de pessoas que sejam fantasmas, para fazer aquilo que aqueles à luz do dia não podem fazer, e aqueles obscurecidos por sua fama ladina não podem ser buscados. Os ventos são livres para se tornarem bode expiatório. Por isso sempre irão lhe fazer escolher um lado. Mas não se esqueça, tá? Escolher lado é coisa de fracassado. Mas você já é. Mas de toda maneira, o fracasso também tem dom do anonimato. Sem registro de vitórias, você é desapercebido. E neste ponto faz com que pouco possa se falar, além do que, claro, que você é um fracassado. Uma folha em branco, mas que a partir de seu único acerto entra em evidência. E ao sair, você vai retornar para o anonimato de onde nunca devia ter saído para início de conversa. Sendo marcado muito mais pelo seu fim do que por qualquer outra coisa. Por aqueles que não o veem com bons olhos, principalmente. Provavelmente, um dos pontos mais fortes de ser um fracassado seja o uso das regras básicas de convivência em seu benefício. Embora queiramos acreditar que vivemos em uma sociedade individualista, o mundo todo, principalmente aqui no Brasil, valores religiosos são altamente difundidos, principalmente relacionados ao cristianismo e mesmo pessoas que não necessariamente acreditam em Deus, mas possuem valores religiosos, por osmose e muito mais do que qualquer outra coisa. Desejos de caridade, ajuda ao próximo tendem a ser
muito mais comuns do que queremos acreditar ou que a mídia nos vende. E para aqueles que são incompetentes, tendem a ser deixados de lado, ou então auxiliados por outros em seus serviços, e a depender de quem não encontra seu caminho, a pessoa pode até mesmo fazer aquilo a você. Claro, com a intenção de que você possa aprender, fazer o seu melhor. E, embora normalmente seja algo normal, para pessoas perversas, pode ser usado de forma a se valer do trabalho dos outros. Por isso que tanto fracassado é puxa-saco. Por fim, o maior trunfo que alguém que pode ser considerado fracassado pode ter é o poder de uma piada. Imagina só, ser alguém sem talento, formação, ou que até mesmo pode ter uma fama criminosa assumindo algo como uma presidência. Então seria impensável, né? Mas a questão é que quando você é tratado como uma piada, podendo falar o que quiser, vai atrair o humor de alguns, e ao dominar a emoção boa, principalmente por conta do humor, você domina o jogo político. Você é partilhado com os outros para poderem se ridicularizar com você. Ainda mais de suas palavras insanas, uma propaganda viral e gratuita, toda com base no absurdo da guerra, ganhando mais repercussão quanto mais acalorado e mais pífio é seu discurso, se tornando assim aqueles que são tocados por uma piada, mas não como algo engraçado, mas algo sério, pois cada piada é possível se descobrir verdades ocultas. Você ganha seguidores, adoradores e principalmente cria fanáticos. E é aí que tu ganha. Nesse ponto já não interessa mais qual lado está certo. Normalmente você vai ser o errado, né? Mas é que se importa. O importante é o dinheiro. E é claro, ser visto e ouvido. E apenas por ser reconhecido e concordarem com você, as coisas que eles vão ver em nome da boa convivência e submissão, eles nunca diriam em voz alta, mas que por você ser uma figura externa deles, podem apoiar sem pudor algum. Afinal, não é eles que estão dizendo, é você. Bodes expiatórios sempre ganham. Assim, talvez você pode até não ganhar de primeira, na segunda, na 10ª, na 20ª, na 200ª, mas basta uma única vez com um comparativo pior que você, que mesmo assim você, seu chimpanzé fracassado, pode alçar ao poder. Claro, você toca a emoção das pessoas, não aquilo que elas realmente precisam. Contanto que você seja uma pessoa ativa e não alguém que se deixa fluir pelos rios da incerteza, até mesmo você, seu fracassado, pode governar um país. Afinal, quando você não tem nada a perder, tudo que existe é o ganho. Tendo aquilo que mais falta nas pessoas, que é a iniciativa. Mesmo que caia infinitas vezes, você poderá ganhar o mundo.